Com a viagem realizada nos dias 13 e 4 de outubro de 2023 para Santa Catarina, viemos mostrar um pouco de como foi a viagem, as experiências vividas, locais visitados e também os aprendizados vivenciados durante esses 2 dias. Saímos de Porto Alegre às 3 da manhã e chegamos na termoelétrica por volta das 9 horas da manhã. Fomos em primeiro lugar à usina termoelétrica. Lá conhecemos um pouco sobre seu desenvolvimento, como é realizada a geração de energia e quais são os seus aspectos básicos. Pudemos conhecer alguns lugares da usina, sempre acompanhados por um guia que nos contou um pouco da função de cada máquina. Aqui, né, que a gente decanta a cinza, e essa cinza aí é retirada, né, vai para a indústria de paver, né, para áreas degradadas. E a Diamante Energia tem um projeto grande aí junto com a SAT. Então, utilizando essa cinza aí para fazer fertilizantes, catalisadores, material para tratamento de água, né? São projetos ainda. Se passar esse projeto aí, né, vai gastar bastante cinza pesada. Usinas termoelétricas, como a visitada em Capivari de Baixo, frequentemente queimam combustíveis fósseis, trazendo à tona a emissão de gases do efeito estufa, afetando também a poluição do ar, alta quantidade de água consumida, trazendo grandes impactos para a biodiversidade, incluindo também a disposição de resíduos que precisam ser descartados corretamente para evitar a contaminação do solo e da água. A liberação de dióxido de carbono das usinas elétricas contribui para o aquecimento global porque o CO2 atua como um gás de efeito estufa, retendo o calor na atmosfera, levando ao aumento das temperaturas globais e causando consequências negativas, como o derretimento das calotas polares e eventos climáticos extremos. Essa estrutura aqui no início dela. Aqui os ventiladores forçados, né? O hidrosílio diploide, a parte de cima ali é a entrada de ar. Essa caldeira aqui tem 30 metros de altura, né? E logo em seguida nós temos os filtros eletrostáticos. A escolha de uma usina termoelétrica em vez de outras modalidades de geração de energia pode ser favorecida se há um acesso abundante a combustíveis fósseis, demanda constante de energia para suprir as necessidades da região, infraestrutura já existente, assim facilitando a escolha da área escolhida, contingência energética e considerações econômicas, mas deve levar em conta os impactos ambientais também. Os principais produtos da queima de combustíveis fósseis incluem dióxido de carbono, óxidos de nitrogênio, dióxido de enxofre, partículas finas, monóxido de carbono e compostos orgânicos voláteis. Os produtos da queima de combustíveis fósseis interagem com o meio ambiente, causando mudanças climáticas devido ao CO2, poluindo e prejudicando a qualidade do ar, causando problemas de saúde. Além disso, contribuem para a acidificação da chuva, erosão do solo, danos à vegetação e afetam a qualidade da água e dos ecossistemas. De vocês está a torre de resfriamento, tá? Essa torre de resfriamento é aquela água que passa pelo condensador e troca o calor junto com o vapor. E depois vem para cá a água para resfriar ela, para voltar de... Os produtos da queima de combustíveis fósseis têm diferentes níveis de toxicidade, causando impactos na saúde, como doenças respiratórias e cardiovasculares, e contribuindo para problemas ambientais, como a acidificação da chuva. A toxicidade varia de acordo com o composto específico, e o controle da exposição é crucial para reduzir esses impactos. Para substituir uma usina termoelétrica com o objetivo de gerar energia mais limpa, várias modalidades de geração de energia podem ser consideradas, incluindo energia solar, eólica, hidrelétrica e várias outras, mas a escolha da modalidade depende das características locais, disponibilidade de recursos e... Visitamos a usina termoelétrica, que utiliza o carvão como combustível, e depois fomos almoçar em Criciúma para mais tarde visitarmos a mina de carvão, que servia também para extração de minério. Lá vimos um vídeo introdutório que nos mostrou um pouco sobre a história da mina, como é coletado o carvão e algumas outras informações.
britade separado por meio de densidade. Então ele segue-se depois para as caixas de embarque. Essas caixas de embarque tem aqui Siderópolis, Criciúma e Uruçanga, onde o trem coleta e leva para o complexo Jorge Lacerda, em Capivari. Os mineiros que trabalhavam com a perfuratriz de frente gerava muita poeira e a maior parte desses mineiros tiveram um problema conhecido como pneumoconiose. Não sei se você já ouviu falar dessa doença. Pneumoconiose é um tipo de doença gerada pela concentração de poeira. Se o cara não estiver utilizando o equipamento devidamente, futuramente vai ter problema pulmonar. Além do carvão, tem esse metal dourado, que muita gente se enganou, que é a pirita, o olho de tolo. É um composto químico de ferro e enxofre, o sulfeto de ferro. Por falta de conhecimento, muitos dessas pessoas que trabalharam com carvão mineral tiravam o carvão e jogavam a pirita ao meio ambiente, né? Ficava a exposição de rios e vegetações. A essa exposição ele libera o óxido de ferro, que começa então a prejudicar esses rios, vegetações. E as minas hoje trabalham devolvendo todo esse material rejeito para as galerias desativadas. A extração de carvão pode prejudicar as populações adjacentes de muitas formas, sendo elas pela poluição do ar e da água, a desapropriação de terra, impactando o modo de vida das pessoas no local, degradação do ambiente, podendo causar o esgotamento de recursos naturais e a exposição da poeira, podendo causar doenças respiratórias, câncer e entre outros problemas de saúde. O carvão mineral, para ele entrar em combustão, a caldeira da termoelétrica ele vai estar aquecida a uma temperatura de 900 graus Celsius. Isso aqui vocês vão aprender lá, então vou deixar para eles contar. Essa parte de problema pulmonar está mais relacionada a quem trabalhava à frente de serviço, fazendo os furos na camada. Os que trabalhavam coletando, esses já pegavam o ambiente exaurido, tá? Então, assim, eles tinham que ter cuidado para não haver desplacamento. Existem registros que mostram alterações genéticas que podem ocorrer devido à exposição a poluentes liberados pela mineração, como metais pesados e produtos químicos tóxicos, que podem afetar os sistemas biológicos. As alterações genéticas podem ser uma resposta adaptativa dos organismos para sobreviver em ambientes contaminados. Em 2004, no interior de Uruçanga, houve um acidente que levou a óbito 31 mineiros de uma vez só, acúmulo de gás. Como é que eram os acidentes? Os acidentes variavam bastante, deslocamento tanto de rocha do teto como da parede, problema pulmonar. No dia seguinte, estava meio chuvoso, mas fomos em 2 museus da baleia franca, muito comum de ser encontrada na região visitada. Primeiro, fomos ao barracão onde fica o Museu da Baleia Franca, antigo local de extração de óleo tirado das baleias. Lá conhecemos um pouco mais sobre suas origens, como elas são e sua história. Tivemos um guia que nos contou um pouco sobre as baleias e nos mostrou também onde vê-las. Na Baía de Todos os Santos, ou seja, lá na Bahia, onde eles começaram a fazer as armações, que, como eu tinha falado já, seriam aqueles lugares onde eles processam a camada de gordura para transformar em óleo. Bom, essas armações, elas desceram todo o litoral do Brasil, ou seja, passando pelo Espírito Santo, Rio de Janeiro, e chegando até aqui em Bituba, em 1796, onde a gente teve a nossa primeira armação. Além disso, para que eles utilizavam o óleo da camada de gordura? Alguém tem alguma noção para que eles utilizavam? Bom, eles utilizavam esse óleo principalmente para iluminação pública, porque na época a gente não tinha os postes elétricos, ou seja, a eletricidade ainda não tinha sido descoberta. E além disso, o subproduto do óleo, ou seja, a borra, era utilizado como ligante de cimento, ou seja, para poder fazer construção. Além disso, muitas pessoas falam que o óleo também era utilizado para impermeabilizar o cimento, ou seja, para não acontecer infiltrações. Já caçavam esses animais como uma maneira de sustento, ou seja, para se alimentar. Onde eles iam em algumas viagens marinhas que eles consideravam grandes aventuras para caçar esses grandes cetáceos, que seriam as baleias e os golfinhos. Bom, além disso, a gente tem esses registros históricos por meio das pinturas rupestres. Como não fomos até Garopaba, visitamos no lugar o Centro de Estudos da Baleia Franca, do projeto Baleia Franca Austral, onde guias nos contaram diversas informações sobre a vida das baleias francas e pudemos subir até o Observatório de Baleias para observarmos elas. Uma curiosidade também legal da baleia franca é que a nadadeira peitoral dela tem homologia com o nosso braço, ou seja, são os mesmos ossos, só que em tamanhos diferentes e para funções diferentes. Isso também acontece com cavalo, com gato, com cego, e aí é bem legal e é realmente bem parecido com a nossa mão. Outra coisa legal também da gente ver
é que o esqueleto dela é quase completo, mas ele não tem na cauda, que é justamente para ela conseguir fazer os movimentos de natação, batida de cauda. E aqui a gente tem a diferença entre fêmea e macho. A fêmea tem as fendas mamárias muito mais visíveis, mas a gente nunca classifica assim fêmea ou macho no mar, porque é muito difícil de notar. Então a gente sabe que é fêmea quando está com filhote. Falando um pouco sobre o ciclo reprodutivo, ele acontece a cada 3 anos. Então no primeiro ano tem a gestação, no segundo ano a amamentação e no terceiro descanso. Tem 20 anos, tá, galera? Esse aconteceu. Santa Marta, Laguna, a baleia percorreu 10 quilômetros. Mesmo com a barreira de barcos feita pelos pescadores, o filhote entrou no canal. Desde ontem, ao meio-dia, ele está preso no banco de areia. Laguna foi nosso destino final, onde visitamos o centro histórico e tivemos palestras sobre o passado da cidade, trazendo muitas informações importantes. Vai lá no arquipélago de Açores, onde eram mandados não queridos, as pessoas não gratas à monarquia, ao Império Português, que incomodava a política de lá, alguns ladrões também, safados, que eles mandavam tudo para tipo exilado, né? Seu povo, nós vamos anistiar vocês, vamos dar ferramentas, títulos e maneira de vocês progredirem. Vocês querem ir para lá? O Brasil, não era Brasil. Querem ou não querem? Aí o pessoal, queremos. Aí eles trouxeram 6.000 famílias. 2.000 era por família, tá? Eles trouxeram. 2.000 desembarcaram aqui em Laguna, 2.000 de Esteio, hoje em Florianópolis, e 2.000 em São Francisco. Esse povo não recebeu título, não recebeu ferramenta, não recebeu nada. Foi o primeiro engodo corruptível, né, no Brasil. Foi a enganação, a promessa, né, a esse povo que nunca recebeu, mas esse povo não podia voltar para Açores, que tem o oceano, e aqui foi ficando. Já era um povo que era acostumado à diversidade da vida, se misturaram com a cultura guaranítica que tinha aqui e tocaram a vida, e assim expulsaram os espanhóis. Assim sedimentaram a colonização portuguesa meridional. Estava falado, certo? E aí, o Império Português declara Laguna o posto avançado da coroa portuguesa. Essa fala de batalha naval de Laguna, de 15 de novembro de 1839, onde 3 horas aniquilam os gaúchos, aniquilam os republicanos. E é o fim da República Catarinense, a extensão da República Gaúcha. Morrem todos os comandantes, menos Garibaldi, que bate em fuga com Davi Canabarro, Teixeira Nunes, e volta para o Rio Grande do Sul, até hoje. Davi Canabarro, Teixeira Nunes, vão para Porto Alegre, mas Garibaldi continua, depois eu conto essa história. 50 anos depois, no mesmo dia, no mesmo mês, o que acontece no Brasil? O que aconteceu no Brasil no dia 15 de novembro de 1889? Vamos ver, quem sabe? Falta a aula. A proclamação da República, meus senhores. Não é? O dia da República, 15 de novembro. Então, Laguna é antecessora da República no Brasil em 50 anos. E é a primeira capital definitiva, de fato, do Brasil. Primeira capital republicana. Essa é pinceladas rápidas, um pouco assim, né, sobre os fatos mais importantes da história, sem falar na missão catequética, etc, etc.